Meus irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria que nós vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical da classe dos jovens. Nós vamos fazer mais uma oração para agradecer a Deus pela sua vida, que está ouvindo essa palavra, e que Deus possa enriquecer-nos nesse dia de conhecimento, porque é através do conhecimento que nós vamos crescer mais e mais com Deus. Deus disse, através de Oséias, que o povo dele perece, é destruído, porque lhe falta conhecimento. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos ao Senhor a tua bênção, meu Deus, nesse dia, que o Senhor nos enriqueça de conhecimento, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecermos mais o Senhor, através da tua palavra, que essa lição seja uma bênção, que o Senhor fale conosco, Senhor, ilumine o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição, meus irmãos, ela é a lição de número 6, datada em 10/5/2020. O título da nossa lição é O Encontro com Deus. O encontro com Deus é um tema importantíssimo para os nossos dias. O encontro com Deus, ter um encontro pessoal com o Senhor. O nosso texto do dia está em Josué 5:15, que diz assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu Senhor ao seu servo? Nós vamos ler esse texto daqui a pouco, quando nós formos ler a nossa leitura do dia. Síntese: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Então nós precisamos ter um encontro com Deus, um encontro real com o Senhor. O nosso texto bíblico está em Josué, capítulo 5, do 13, versículo 13 ao versículo 15. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia. Josué 5, 13 ao 15. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. Então é interessante que eles estão prestes a entrar na primeira peleja deles, na terra prometida. Josué, o líder, Israel, o exército, estão para entrar na primeira batalha deles, que será Jericó. Eles iriam conquistar a terra prometida, conforme Deus tinha dito a Josué. Porém, Deus iria dar a vitória a eles, mas eles teriam que lutar, batalhar. E agora, Josué vai observar a terra onde eles vão entrar. Josué vai observar como é o local. O povo está em festa de Páscoa, estão se recuperando de um período de circuncisão, e agora Josué sai do meio do alojamento e vai verificar a cidade que ele vai invadir, que é Jericó. Uma das batalhas mais difíceis que o povo iria enfrentar. Uma cidade muralha, os muros enormes. E agora ele vai observar toda a terra como é. Como um estrategista, como um comandante, como um guerreiro, ele vai verificar. E eis que se pôs em pé diante dele um homem. Então aparece um homem perto dele e se põe de pé, que tinha na mão uma espada nua. Observe que tinha uma espada desembainhada. Estava próximo de Josué. Imagine a situação em que Josué está. Que tinha na mão uma espada nua, chegou-se Josué a ele e disse-lhe. Então Josué se aproxima dele, sem saber quem é, e diz a ele: És tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Faz uma pergunta.
E disse ele, versículo 14, não, nenhum, nem outro. Não sou nem do seu exército, nem dos seus inimigos. Então quem é esse homem? Esse ser que se apresenta diante de Josué com uma espada desembainhada. Mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Quando Josué ouve isso, então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra. Coloca o seu rosto na terra em sinal de reverência e temor diante daquele ser. O texto diz que ele o adorou. Quem é que recebe adoração? Só Deus. Anjo nenhum recebe adoração. Só Deus recebe adoração. E esse ser recebe a adoração de Josué. Isso nós chamamos de teofania. É a manifestação de Deus no Antigo Testamento como em forma de homem. Ele se manifestou na frente de Josué. Josué o adora, se prostra. Depois que Josué o adora, se prostra, em sinal de reverência e temor, Josué diz a ele: que diz meu senhor ao seu servo? Ou seja, estou pronto a receber as ordens, meu senhor. Então Josué estava para entrar na terra prometida, enfrentar a primeira batalha, que era Jericó. Só que Deus deixa bem claro que Deus estava já na frente dele com a espada desembainhada. E a espada desembainhada simboliza juízo, que Deus entraria contra Canaã, contra os cananitas, por todas as impiedades e maldade que eles cometeram ao decorrer da vida. Versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: esse Senhor, Deus, diz a ele, descalça os sapatos de seus pés, como ele disse a Moisés na sarça ardente, quando Moisés teve um encontro com ele. Ele diz: descalça, tira a sandália de seus pés. E agora Deus fala com Josué: descalça os sapatos de seus pés, porque o lugar em que estás é santo. Então significa que aquele pedaço de terra, por causa da presença de Deus, se torna um lugar santo, um lugar separado para Deus, que é onde a presença de Deus se manifesta. Aquele lugar se torna santo. Por isso que a tua vida você tem que cuidar muito bem. Porque do momento em que você aceita Cristo como Salvador, você se torna terra santa, templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar muito bem dele, porque é onde a presença de Deus se manifesta. Esse lugar é santo, é separado para ele. Tem que ter todo cuidado e temor. E fez Josué assim. Então vamos lá. A nossa introdução diz assim: encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira. Então todos aqueles que têm um encontro real com Deus não voltam da mesma maneira. São mudados de alguma forma. São tocados por Deus de alguma forma. Nós vemos Paulo, quando Jesus aparece a ele, que Jesus fala para Paulo: Paulo, ele quem é, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. Duro é contra ti recalcitar contra os aguilhões. Paulo, você está batendo em ponta de prego, você vai se machucar. Então ele tem um encontro com Jesus. Paulo nunca mais foi o mesmo. Moisés, quando teve um encontro com o Senhor na sarça ardente, nunca mais foi o mesmo. Josué está tendo um encontro com Deus, teve experiências passadas, mas agora está tendo um encontro com o próprio Deus. Ele não será mais a mesma pessoa. Todos aqueles que têm um encontro real com Deus não são mais as mesmas pessoas. São tocados pela glória de Deus. Nosso primeiro tópico diz assim: antessala da batalha. Josué buscava a vontade de Deus. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras,
Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. Então, Josué se separa, vai olhar Jericó e tem um encontro com Deus. Porém, ele vê o Senhor com a espada desembainhada, significando que Deus estava requerendo que Israel fosse o instrumento de juízo contra os cananitas. Aquele lugar onde crianças eram sacrificadas, havia culto à prostituição, imoralidades, paganismo, idolatria. O pecado já tinha chegado ao seu limite e Deus iria punir Canaã e arrancar aquele povo daquela terra que mana leite e mel e ia colocar o povo dele agora, o povo que é chamado povo santo, zeloso. 2. Josué visita o lugar da batalha. Então ele vai conhecer o campo de guerra, é uma necessidade para quem está no comando. Por isso Josué saiu do acampamento em Gigal e deslocou-se até o pé de Jericó. Por isso todo bom líder, primeiro ele deve confiar em Deus sem dúvida nenhuma. Nós precisamos confiar em Deus sempre. Ele é quem conhece o dia de amanhã. Mas o líder, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que está à frente de uma batalha, ele deve ser prudente. Ele deve observar o campo, analisar as coisas, deve estar atento ao que pode vir, o que pode acontecer, deve se precaver, deve observar tudo. A vitória vem de Deus, mas Deus espera que nós lutemos na peleja. Então, para lutar, é necessário a minha preparação também. Não é o que os Efésios capítulo 6, as pessoas acham que só aceitar a Cristo como Salvador é suficiente. Então, aceitei a Cristo como Salvador, não preciso fazer mais nada. As vitórias virão. Não é bem assim. Aos Efésios 6 e 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estamos em batalha diariamente. Estamos em guerra diariamente. Precisamos estar preparados, revestidos de poder. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, tomai essa armadura, vai exigir de nós dedicação. Josué era tão dedicado a Deus e a Israel, que ele vai verificar como era Jericó, por onde ele deveria entrar, qual deveria ser a estratégia. Talvez ele estivesse até orando, que é o que dá a entender. E Deus se manifesta para dar para ele o projeto, o plano, o que ele deveria fazer. Isso nós vemos em Davi. Todas as pelejas que Davi ia a guerrear. Isso é lindo quando você vê a história de Davi. Por isso era um homem segundo o coração de Deus. Todas as pelejas dele, independente se ele tinha vantagem ou desvantagem, ele orava a Deus. Devo ir? E o Senhor falava com ele: vá, eu vou te dar a vitória. Outra feita, Deus disse a ele contra os filisteus: não vá por aqui, vai por trás deles. Então Deus e Davi estavam ligados. Davi era um homem estrategista, um homem de guerra, porém sempre consultando a Deus, pedindo direção e orientação a Deus. Então Josué buscava uma visão estrategista. É o que todo líder precisa ter. Ele precisa enxergar o horizonte. E em cima daquilo que ele enxerga, Deus lhe dá revelações para poder colocar em ação
os planos que Deus tem determinado para os liderados, que você ou o seu líder, seja da sua igreja, na sua empresa, aonde você for, que você for liderar, você deve estar atento ao campo. Em cima disso, Deus vai te dar direção. 2. Deus se revela a Josué, o Senhor dos Exércitos. Para Moisés, em Êxodo 3, Deus se apresentou como Eu sou o que sou. Agora ele se declara por intermédio do seu anjo como Deus Todo-Poderoso na guerra. Na verdade, Eu sou o que sou indica que o nosso Deus será o que for necessário que ele seja, inclusive o Senhor irresistível e poderoso na guerra. Dentre tantos outros títulos mencionados nas Escrituras, a denominação Senhor dos Exércitos, por exemplo, seria utilizado frequentemente por muitos profetas. Então Deus se apresenta a Josué como Eu sou o que sou, a Moisés como Eu sou o que sou, mas se apresenta a Josué como o Senhor dos Exércitos. Josué está indo para a guerra. E agora Deus se apresenta para ele: Eu sou o príncipe dos exércitos. Eu sou o Senhor dos exércitos. Agora ele se apresenta como general. Como eu estou à frente dessa peleja com você, Josué. Perto de Deus. O 2. Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardente, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhoso, mesmo sem saber quem era, pois Josué certamente tinha o desejo de ter experiências com o Senhor, mas o que ele não sabia que seria naquele momento. Olha que coisa gloriosa. Josué, seguindo Moisés, vendo os passos de Moisés, teve experiências também com Deus, quando Deus chama ele e fala: olha, meu servo Moisés é morto, levanta-te agora, tem bom ânimo, eu vou ser com você. Depois ele fala para Josué: eu vou honrar você perante Israel. Ele abre o Jordão, mas não fica só nisso. Dá-se a entender que a sede que Josué tinha, assim como Moisés, que disse ao Senhor: Senhor, deixa-me ver a tua glória. Deixa-me ver. E que Deus fala para ele que ele ficasse na fenda da rocha, que o Senhor iria passar e ele ia ver o Senhor de costa. Tamanha era a sede. O salmista, no Salmo 42, ele diz: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus, pelo Deus da minha salvação. Dá-se a entender que Josué tinha sede de ver Deus, sede de conhecer Deus. Pergunto a você: você tem esse desejo de conhecer, de ver a Deus? Se você tem esse desejo, o conselho de João é: purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que tem essa esperança deve purificar-se a si mesmo, assim como ele é puro. Se nós queremos ir para o céu, queremos ir para o céu por causa de Deus. Então, todo tempo que nós estejamos com sede de Deus, sede do Deus vivo. Então, Josué demonstra que ele tinha esse desejo. Nos dias atuais, igualmente, o Eterno procura os verdadeiros adoradores para colocá-los em lugares estratégicos, o que aconteceu com Noé, Jó, Moisés, Josué, Davi, Daniel, dentre muitos outros que andaram perto do Altíssimo e foram alçados a lugares de honra e distinção. Certamente sucederá com a geração de servos de Deus, dos dias odiernos, desde que haja submissão total ao Senhorio de Cristo. Então, o resultado da sede de Deus, do encontro com Deus, é Deus te colocar em lugar de destaque. Como assim? Eu vou ser visto pelos homens? A tua vida será um referencial. Você será a luz do mundo e o sal da terra. Então você não coloca a luz embaixo da cama no escuro. Você coloca a luz no lugar alto, no teto, para que possa iluminar todo o ambiente. Assim nós, como povo de Deus, desejosos pelo Senhor, quando temos um encontro com Deus, Ele nos coloca em lugar de destaque, no sentido do quê?
de sermos honrados pelos homens? Não, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu, que fez uma grande obra em nossa vida quando nós tivemos um encontro com Ele. 3. O novo tempo marcado pela espada. No evento da sarça ardente, vemos que Deus chamou Moisés para libertar da escravidão egípcia o seu povo. Então Moisés pediu um sinal a Deus e o Senhor lhe perguntou: "O que é isso na sua mão?" Mais tarde podemos ver que em quase todos os milagres, sinais e prodígios ocorridos na terra do Egito e no deserto, a vara de Moisés e também a de Arão, em certas ocasiões, foram instrumentos para a glória divina. Então o que estava na mão de Moisés era uma vara, e era o que Moisés constantemente usava na caminhada dele com Israel. Agora, com Josué, o Senhor aparece com uma espada. Então não havia um cajado. O que havia na mão de Josué era uma espada, uma lança. Significava o quê? Que o novo tempo se iniciava. E o foco desse período seria a conquista pela espada, conduzido pelo príncipe do exército do Senhor e também pela lança de Josué. A conquista da terra exigia o esforço do homem. Então ele está mostrando a Josué que Josué iria lutar. Pelejar agora seria um novo tempo e um tempo de conquista. Ele teria que guerrear. Deus fala a Josué, tópico 3, falta de discernimento espiritual. Isso é complicado. Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor: "És tu dos nossos ou dos nossos inimigos?" Ele nem sabia quem estava na frente dele. Eu me lembro de Balaão. Quando a jumenta de Balaão falou com ele, isso não o assustou. Tão cego ele estava por causa do dinheiro, da riqueza que Balaque tinha para oferecer a ele, que Balaão não percebeu que a jumenta falou com ele. Falta de discernimento. O que é discernimento? É eu conseguir averiguar uma situação, conseguir saber a raiz daquela situação, se é Deus, se é o diabo ou se é o homem. E aqui faltou discernimento de Josué. O servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés. Atravessou o Mar Vermelho, o Rio Jordão, presenciou as pragas no Egito, os milagres no deserto, viu o Monte Sinai fumegar, mas não conseguiu identificar o anjo da parte do Senhor. Ele não conseguiu identificar o próprio Senhor na frente dele. Tal fato nos mostra o quanto precisamos de discernimento espiritual. Peça ao Senhor que lhe conceda discernimento espiritual, para que você saiba diferenciar aquilo que é divino do que é carnal ou maligno. Então precisamos de discernimento espiritual, para sabermos qual é a raiz daquilo, para nós fazermos escolhas corretas, andarmos em caminhos corretos, tomarmos decisões corretas. Quem é que fala comigo? É Deus, o diabo ou é o homem? Quem é que está me abrindo essa porta? Isso é discernimento espiritual. Saber quem é a raiz daquilo. Aqui em João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, de 1 de João, versículo 1. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós precisamos conhecer a raiz daquilo. Será que é Deus? Será que é o homem? Ou será que é o diabo? Josué faltou isso. 2. Josué o adorador. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Josué teve aos pés de Jericó a confirmação da presença de Deus e do seu exército celestial nas muitas batalhas que ele e seu povo teriam de enfrentar. Nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e os seus anjos lutam em nosso favor. A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de que Deus é o que pode fazer em nosso favor. Então Josué, ele adora a Deus, reconhecendo que não estava sozinho, em gratidão a Deus pela sua presença. Em cima disso, quero ler um texto para você, em Mateus, capítulo 6, que Josué
Deus se mostrou que estava cuidando dele. E seus anjos estavam também nessa peleja. Talvez você precise ouvir isso também. Olha que interessante. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, aqueles que não conhecem a Cristo estão desesperados. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O teu Pai sabe que você precisa. Ele cuida de você. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Nós temos muito isso, de viver o dia de amanhã sendo que ele nem chegou. Preocupação excessiva. Isso é falta de confiança em Deus. Confie em Deus, Ele está cuidando de você. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Viva hoje. O amanhã pertence a Deus. Deus é contigo. Deus é fiel. Deus guarda você, a sua casa. Deus há de suprir toda a tua necessidade. Confia nele, espera nele. Aguarda em Deus. O Senhor está trabalhando a seu favor. Subtópico 3. Tira as sandálias dos seus pés. O príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descalça os sapatos de seus pés. Tal ordem indicava apenas uma coisa: reverência ao Senhor, pois Deus é santo. Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. Então Deus diz a Josué: tira a sandália dos seus pés. Por quê? Porque aonde eu estou, Josué, é terra santa, é lugar santo, é lugar separado para mim. Então o significado é: seja santo. 1 Pedro 1 e 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós fomos escolhidos por Deus para sermos santos. Ainda dentro do capítulo 1 de 1 Pedro, versículo... Eu vou ler do 13 em diante, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Então Deus requer do seu povo santidade. Sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com Ele. Deus exige de nós santidade, e é o que Ele exigiu de Josué: obediência e santidade. E você será vitorioso. Conclusão: todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcante com Deus.
Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência e no final de suas histórias ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Investir tempo na presença do Senhor. Nesses momentos de revelação, eles absorveram a visão correta de suas responsabilidades, deveriam se esforçar para serem coadjuvantes e Deus, o protagonista das conquistas e vitória do povo. Então Deus estava convidando Josué e convida você também a fazer parte de uma história que ele está construindo e que você também estará trabalhando dentro dessa história. Mas você precisa ter interesse e buscar ao Senhor. E Deus irá te abençoar ricamente. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer por essa rica oportunidade. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que estarão ouvindo essa mensagem, Senhor. Que tenham um encontro real com o Senhor e que sejam marcados, meu Deus, com a tua glória, no nome de Jesus. Amém.